Ahm, eu estava a explicar que Sim, a ideia hoje é passar muito por alto sobre alguns pontos do relatório de contas, nada muito específico, porque nenhum de nós é economista claro. para poder tecnicamente explicar as coisas com detalhe. Não é sequer uma questão de opinião, é, É coisas é, é, factuais, digamos são assim, sim. factuais, são os números, é o que está espelhado no Tá, relatório, pode ter aqui ver o que é alguma que melhorou. opinião, eu vou dar aí duas ou três Claro, opiniões, claro que sim. mas atenção, e até posso Não, cometer algum erro, até dizer, portanto, sabe? mas vais dar a opinião sobre Sim, o porquê que, na tua opinião, esses números aconteceram. Agora, os números que lá estão são os factuais, portanto, são sim. esses números que vão ser ditos. Gostávamos de ouvir a opinião de mais alguém. Epá, Se alguém olha, quiser subir, esteja perfeitamente à tá aí o vontade. Rang, se ele quiser subir, é um dos gajos que eu mais conheço que sabe disso, se ele quiser vir falar, sabe, além de ser de profissão Vamos. dele, se ele quiser vir, Ok, que, está o convite feito aqui. portanto, se quiser vir falar, até porque eu teria até aqui algumas perguntas para lhe fazer, que gostaria de fazer ao Zenha, mas não estando aqui o Zenha, como é Então, óbvio, Rank, se o Rang quiser aparecer, olha, ótimo. Mas pronto, fica o não convite está feito. não tá a dizer tu, sabes já está. Epá, está bem, sim, pode estar aí a ouvir sobre um perfil falso, sei lá. Este Não, Vasco estou a brincar. Sorumanha é estranho, nunca ouvi aqui, se calhar é o Zenha, se calhar. Este Vasco, este Vasco Zurbanha é novo aqui, É, se calhar, não, e é a capaz. imagem é uma impressão Pois é, pode digital, tudo ser, isto é estranho. por exemplo. Tudo isto é estranho. Muito bem, o Rank tem aqui o Se eu convite feito. quiser, pronto. Uh, Até porque é ele que eu socorro muitas vezes quando tenho dúvidas e quando tenho, e então, preciso saber então é algumas quase coisas. obrigatório subir. Mas pronto. É quase obrigatório subir, Rank. Bora, bora, Bem, vamos cá para cima. pá, de qualquer Começa, forma, Varela, por onde é que queres começar? é muito fácil. Eu na altura fiz para aí uns 20 e tal tweets sobre alguns pontos que me pareceram importantes e não tem aqui nenhuma ordem específica, é por aí que eu vou começar. É isso que eu vou dizer. Eu Bora. vou falar desses pontos e depois quem quiser que diga mais coisas, porque há aqui muitas dúvidas. Apesar de. E posso começar por aí, por ser um relatório que tem coisas positivas, como é óbvio, mas há aqui outras que são negativas e que eu gostava de esclarecimentos. Obviamente, acredito que isso possa acontecer numa Assembleia Geral da SAD, ou até numa Assembleia Geral do clube, dado que o clube é o maior acionista da SAD. Mas vou realçar aqui algumas coisas, sem nenhuma ordem, tanto posso estar a falar dos resultados operacionais como passar para outra coisa qualquer, sem nenhuma ordem específica. A primeira coisa que ressaltou à vista foi que nestes últimos 7 anos é a primeira vez que nós temos um resultado operacional da SAD positivo, sem contar as transações de jogadores de futebol. Eu já várias vezes, não sou eu, acho que há muita gente que fala sobre isso, o resultado operacional na prática tem muito a ver com a operação da SAD, a operação da SAD neste caso é futebol, principalmente futebol masculino, feminino, e ter este resultado operacional positivo devia de ser quase, eu diria quase uma obrigatoriedade para se ter, para a sustentabilidade da própria SAD e do próprio clube. Curiosamente foi numa conversa com o Rang, e eu vou falar disso mais à frente, onde aparecem os ponderadores para os resultados esportivos e financeiros, já lá vamos falar, porque isso é sempre uma coisa que gera muita controvérsia. O próprio Leonino deu uma notícia ainda ontem, e a forma como é dada a notícia é assim um pouco, não é enganadora, porque eles depois no final dizem, mas o título, pronto, enfim, é um título chamativo, mas o próprio Rang ainda no outro. O conhecido clickbait, não é? Sim, é um bocadinho, e é uma pena, enfim, eu agora não vou entrar aqui nas linhas editoriais Sim, dos é outro, outros, é, cada é qual outro sabe tema. de si, É mas outro é uma tema. pena porque eu no início sempre achei que o projeto tinha ali coisas bastante interessantes, acho que agora está a entrar por uma linha que às vezes eu não gosto tanto, mas pronto, e já o disse, inclusive ao diretor, que é uma pessoa que eu conheço e amigo, e portanto as coisas são como são. Mas os resultados, por exemplo, operacionais, ou até mesmo o resultado líquido, podia ser um ponderador nos resultados financeiros, nos objetivos financeiros, já lá vamos. Mas pronto, essa foi a primeira coisa que é, pá, nós temos esse tal resultado operacional que tem sido positivo, e que já não acontecia, como eu dizia, há 7 anos, o último tinha sido em 2014, 2015, e tem sido um problema porque consecutivamente estes resultados têm sido negativos e na prática quer isto dizer que a operação não é sustentável, se dá negativos e no caso, eu já disse isto várias vezes,
os clubes em Portugal dão tantas vezes resultado operacional negativo. Se fossem outras empresas, certamente algumas já teriam fechadas e enfim, se fossem outro tipo de empresas e noutro tipo de indústrias, a coisa já teria sido diferente. Depois, por exemplo, uma coisa que eu gostaria muito de falar e saber mais, mas para isso gostava de ter aqui alguém, não só financeiro, mas também da direção, acho que era, nomeadamente, obviamente, o Zenha, que é sempre a pessoa, é que a situação do passivo e do ativo tem-se mantido, sempre constante nestes últimos anos. O passivo continua a ser superior e, aliás, é raro o ano em que o ativo é superior. A última foi em 2016-17. Embora este seja o maior ativo sempre dos últimos 12 anos, é também o maior passivo, e é algo que eu gostava de compreender um bocadinho mais, porque depois isto tem influência também depois nos próprios capitais próprios e no famoso artigo 35 das sociedades comerciais, bem, uma série de questões, mas lá está. Como nós dissemos no início, vamos só passar aqui alguns dados do relatório, que é extenso, são 196 páginas, e eu posso dizer que há ali páginas que passei à frente porque eram tão complexas a sua explicação que não fazia sentido, obviamente, não podia dizer mais. Mas depois, nem iria entender. Depois o Sporting falou muito do volume de negócios, sem contar com a venda dos jogadores, portanto atingiu-se o tal maior valor de sempre, está aí, se não estou em erro, 122,5 milhões de euros. De onde é que vem este valor? Vem do merchandising, vem dos direitos de televisão, vem dos patrocínios, vem da publicidade, vem da bilheteira e vem das competições europeias. Obviamente, uma grande parte, substancial, desses 122, vem das competições europeias, se não estou em erro, é quase metade, são 59 milhões. Portanto, é aquilo que já não é novidade para ninguém, todos nós sabemos da importância que tem, nomeadamente a Liga dos Campeões nas receitas do clube, e claro, com a época com a ida às Ligas dos Campeões, obviamente maior o volume de receitas que o volume de negócios que o clube, neste caso a SAD, vai tendo. Depois... Bacana, deixa-me só interromper só para dar as boas-vindas ao Zé e dizer Sim. Que hoje o Spaces é num formato um pouco diferente, portanto, a qualquer momento que queres intervir, Zé, em relação a este tema, entra para a discussão, ok? Desculpa, Força. Depois, eu vou passar aqui só por os tweets, também são rápidos. Depois a questão do merchandising, que foi muito falado também no relatório de contas, estar a bater recordes, é interessante. Eu sinceramente, aqui lá está, entramos naquele caso das opiniões, e o Sporting refere ali algumas opiniões, alguns factos, nomeadamente que a Nike poderá ser uma das razões. Eu sinceramente não acho que seja a Nike a principal razão para esse aumento do merchandising, até porque o produto acaba por ser mais caro, e logo mais caro também as receitas aumentariam mais, e não estamos a falar aqui de resultados líquidos, é de valor de venda do produto. Mas eu acho que a grande alteração, essa sim, está no relatório de contas, para mim é a grande alteração, é o aumento dos SKUs. O Sporting utiliza mesmo o termo técnico, os SKUs, na prática é o número de artigos que estão à venda, assim de uma forma mais rápida, é uma denominação que se utiliza no retalho, e portanto é o número de artigos que estão disponíveis para comprar, que efetivamente tem aumentado. Há algo que os sportingistas já se queixam há anos sobre isso, falta de produto na loja, falta até de produtos. Uma coisa é faltar produto, que aí é falta de estoque, outra coisa é não haver um determinado produto, e é aqui que o Sporting falou, e há um aumento dos tais SKUs, mas ainda estamos longe dos rivais, basta, pelo menos do rival vermelho, basta ir a uma das lojas deles e para ver como a coisa é muito maior e há muito mais oferta, mas obviamente estamos aqui a caminhar, pelo menos há aqui um aumento generalizado. Passou-se, o Sporting refere bastante a passagem dos 5 milhões, que era mais ou menos ali em junho de 2019, ainda pré-pandemia, ou dos 5 milhões em junho de 2020, valores pré-pandemia, e depois atingiram agora os 8,9 milhões e a tal subida de 71%. Depois, claro que se fala nas receitas de merchandising, obviamente, mas também há os custos relacionados com esse crescimento, que aumentaram muito, como é normal, e há um aumento forte dos FSEs. Da mesma forma que em cima, há pouco, em cima estou-me a referir aos títulos, mas há pouco eu tinha falado nos resultados operacionais e os proveitos operacionais, ou o volume de negócio ter sido muito alto, mais alto sempre, também desta forma os custos aumentaram muito, os custos operacionais, que não é um problema, os custos acompanharem os resultados, desde que o resultado operacional de acompanharem os proveitos, desde que o resultado operacional seja também positivo, mas efetivamente atingimos um valor mais alto. Só para termos de comparação, para se perceber, em 2017, 2018 também andamos muito próximo destes custos operacionais, estamos a falar de 110 milhões, na altura 110.412 e agora 110.708,
mas a diferença é que agora fomos aos 122 de receita, e portanto tivemos aqui um resultado operacional positivo de 11 milhões, e por exemplo em 16-17, em 17-18, aí acabou por acontecer um resultado negativo operacional dos tais 18 milhões de euros. Deixa-me perguntar-te, Varela, eu vou vendo aqui os comentários. Eu não estou a ver nada. Boa, força. Eu sei, por isso é que eu estou aqui. O Diogo Cosme diz que talvez devido ao facto de termos sido campeões no ano anterior, terá sido um dos fatores de venda de merchandising. Supostamente devia de ser, não é? Tu vendes, és campeão, devias vender mais, e há o efeito surpresa. Vamos lá ver, eu há pouco quando disse Nike, no sentido em que a Nike tem uma influência, claro que tem, porque há muita gente que prefere comprar uma camisola da Nike do que comprar uma da Macron, por exemplo. É algo que, por exemplo, lá fora não é assim, não quer dizer que não seja, a Nike obviamente é a maior marca de desporto e não a maior marca de retalho, como o Sporting fala no relatório de contas, já lá vamos, mas é óbvio que isso tem uma importância, não só ser Nike, como também, aliás, até porque Nike era uma coisa que já andava a ser pedida há muito tempo, depois a Macron quando chegou ao Sporting, que eu acho que há muita gente, vou ser sincero, acho que há alguns sportingistas quando falam na Macron são um bocadinho mal agradecidos, porque a Macron ajudou entre aspas o Sporting, quando se calhar nenhum outro clube queria cá meter dinheiro, e eu acho que desse ponto de vista a anterior direção também fez um bom trabalho. Agora não quer dizer que esta direção não tenha feito a esse nível, há muitas coisas para fazer, é evidente que a remodelação da loja verde também ajuda, o próprio a loja online, que curiosamente baixou os valores, mas eu acho que uma das razões gerais, já lá vamos à frente, será provavelmente por causa da pandemia ter aumentado bastante e agora haver uma deslocalização das pessoas do online para a loja física, enfim, mas claro que isso tudo tem influência e não há dúvidas nenhumas. Depois, eu há pouco quando falei do ativo e do passivo, uma pessoa tenta perceber porque é que o ativo aumenta e porque é que os passivos aumentam, e eu vou-vos ler o que está no relatório de contas, que foi a única coisa que eu li, mas fica assim um bocadinho. O ativo aumenta pelo valor intangível do plantel, pela rúbrica de clientes e ativos não correntes. Que é uma coisa que é muito ficamos assim um bocadinho, e depois o passivo, por outro lado, aumenta pelas operações de financiamento e investimento no plantel, ou seja, por um lado investimos mais no plantel e aumentamos e temos, há aqui coisas que são difíceis até de perceber e eu gostaria, este era um dos lados que eu gostava de perceber, porque há muitos anos que se fala, já desde o tempo da famosa venda do património do Soares Franco, que se fala, e até do próprio Project Finance do Roquete, que se fala que nós tínhamos um dos maiores, e era público, e os números estavam lá, um património absolutamente inacreditável, e ao longo destes anos fomos perdendo e fomos tendo aqui um conjunto de problemas que eu gostava de ter alguma informação mais, enfim, é o que é, não vale a pena, não vou continuar aqui a batalhar nesses dados sem ter quem possa ajudar um bocadinho mais. Está aí o José também se calhar depois pode falar um bocadinho sobre a questão do ativo e do passivo, se ele... Força, claro que sim. Força. Deixa-me só dar uma chega aí, por exemplo, tu tens um truque que se usa muito, que é a propriedade do estádio. Certo. O Sporting tem a propriedade do estádio no clube. O Benfica houve um tempo que já colocou a propriedade do estádio na SAD quando lhe interessou aumentar os ativos da SAD, e depois quando esses ativos da SAD atingiram um número que para eles já era bom, que não tinham necessidade de ter outra vez o estádio aí, voltaram atrás há coisa de 1 ano e meio, 2 anos, e voltaram a recolocar o estádio no clube. Portanto, nós nunca fizemos esse jogo de andar a trocar a propriedade do imóvel. Mas, José, eu quando falava aqui do ativo e do passivo, tinha aqui, porque uma das coisas que, o Sporting tem lá um ecrã, que eu na altura até pus no tweet, que é muito interessante, que tem a ver, obviamente, com a situação patrimonial, que estamos a falar, e tem as várias demonstrações das posições financeiras, o ativo não corrente, o capital próprio, o passivo não corrente e o corrente. E realmente o Sporting, a certa altura, fala lá, em grande, e está ali um destaque muito grande, da diminuição do passivo corrente em 48 milhões. Mas depois, mais pequenino, está o aumento do passivo não corrente. Enquanto que um diminui 48 milhões, o outro sobe 73 milhões, que tem a ver não só com o investimento no plantel, como os empréstimos obrigacionistas e a titularização dos créditos. E, portanto, exatamente. E esse é que é o grande problema. Portanto, por um lado fala bem de uma coisa... Exatamente, força. Se fores ver o relatório do ano passado, era exatamente o contrário. Tinhas nas demonstrações financeiras, tinhas um passivo corrente muito alto, e um passivo não corrente baixo.
E agora alterou, porque houve pagamentos que atingiram a maturidade e tiveste que os realizar, e contra isto empréstimos novos, por exemplo, isto não é público, as pessoas, basta as pessoas acompanharem minimamente a vida do clube. Pelas notícias, da SAD neste caso, na semana antes das eleições, foi feita uma operação de financiamento junto da Segasta, que na altura se anunciou de 38 milhões e que agora o relatório de contas vem corrigir e diz que não são 31 milhões, mas sim 50 milhões. 50 milhões. Logo aí aumentaste em 50 milhões o passivo não corrente. Exatamente. Não é uma operação para ser paga há um ano e, portanto, logo aí fazes com que o passivo aumente. Aliás, é a rúbrica que mais aumenta das posições financeiras. Essa rúbrica aumentou 69%. É porque tem que ver com os empréstimos, com os titulação de créditos que fizeste no último ano. Exatamente. Foram várias, porque, aliás, o Sporting, se formos analisar os relatórios dos últimos 4 anos, aquilo que verificamos é que o Sporting tem, para estabilizar a sua rúbrica de caixa, ou para não ter problemas na rúbrica de caixa, o que tem feito de forma sistemática é recorrer à titularização de créditos. Isto depois acontece, pronto, para quem não está tão atento, vão sempre com aquela conversa, mas temos não sei quanto a receber da televisão, mais depois da Liga dos Campeões. Que vai acabar um dia, não é? Não, mas não é isso, é que na televisão não tens. Podes ter lá o registro contabilístico, mas não tens a receber, porque esse dinheiro é para pagar depois essas operações de titularização. E, aliás, o relatório é muito bem claro nesse aspecto, em que te explica lá que tens, neste momento, os direitos de TV todos dados como colateral em titularização de crédito até janeiro de 2026. Que é uma data que eu, por acaso, até acho curiosa e positiva, porque é uma data que não entra no futuro mandato. Pois. Eu não gosto que quando as administrações fazem estas... Passam de uma para a outra, não é? Exatamente. Porque, e não interessa se esta administração continua ou se é outra nova, não interessa isso. Interessa é que quem entra tem que ter alguma coisa com que trabalhar. E se estas operações continuassem para além de, vamos dizer, fevereiro, março de 2026, uma futura administração já vai começar com esse. Porque aquilo, ainda por cima, aquelas verbas são pagas em 10 prestações entre agosto e maio. E tem uma importância muito grande para a liquidação de salários. Portanto, exatamente. Alguém que entrasse e não tivesse aquilo disponível, mas aí pronto, está lá, está a assumir. Por exemplo, José, e aquela coisa que se diz muitas vezes que é, mas estão a gastar pela antecipação das receitas que foi negociado na anterior direção, portanto há sempre esse lado de... como é que tu vês essa questão? É uma pergunta, vê-se muitas vezes essa questão e tu deste aqui um ponto importante que é, não passar para a próxima mandato faz, de certa forma, sentido, para não colocar já o ónus de quem vem a seguir ter esse problema para resolver, mas como é que tu vês essa lógica da tal antecipação das receitas que acontece muitas vezes? Não vejo isso como um problema, porque, vamos ver, uma direção, uma administração, quando faz um contrato, no caso do Sporting, até entre os vários itens, entre começar o pagamento do primeiro item e receberes a prestação do último item, até são 14 anos. Mas desses 14 anos, 15, 16, 16, 17, 17, 18, ainda diziam respeito à anterior administração. Portanto, uma administração, quando assina um contrato tão longo que corresponde a 3 mandatos, tem perfeita noção que é provável que não vá ser ela a administrar todo esse bolo, não é? Claro. Estamos a falar de 3 mandatos. Então no Sporting, não é? No Sporting nunca houve ninguém a ter 3 mandatos, não é? Zé, mas e aquela questão de que só se está a utilizar esse e parece que não se faz mais nada em relação do que extra esse, no fundo, uma das críticas que se ouve muito é que esta direção só utiliza as antecipações de receitas e pouco mais procura. É de facto verdade que o grosso do dinheiro que tem sido gasto tem que ver com essas operações, porque depois o que é que tu juntas aí? Os prémios da UEFA, que por acaso o deste ano nem o juntaste todo, porque logo em julho
ao apurar-te e saberes que ia jogar na fase de grupos, sabias que havia ali uma oscilação, podias, consoante o ranking, podíamos, e os outros clubes apurados, poderíamos receber qualquer coisa entre o mínimo 22 e o máximo 27. E esta administração titularizou 20 milhões de um pagamento da UEFA que seria normalmente pago na primeira semana de setembro. Portanto, quer dizer, quando esse pagamento foi feito em setembro, já a administração o tinha negociado com a Segasta. O problema que depois tu vais notar aí, ao analisar essas contas, são os 10 milhões anuais de custos de financiamento. Porque estas operações não são baratas e digamos que para gastares 10 milhões ano em custo de dívida é um bocado bárbaro, não é? Porque por exemplo, anulas quase mais que as receitas do merchandising, não é? Digamos que todo o produto daquilo que fazem merchandising é para pagar. Não é? Mas, por exemplo, tu falavas há pouco do merchandising. Há uma coisa que eu considero notável nos últimos anos, que é a quantidade de produtos que tu tens, e depois lá está, uns podem gostar, outros podem não gostar, não interessa. Agora, tu tens ali uma abrangência brutal para tentar chegar ao gosto de todos os Sem dúvida. E que não é fácil. Exatamente. E tiveste produtos e campanhas que foram coisas fora da caixa, que resultaram muito bem, como o perna de pau campeão. Sem dúvida. Aquela venda cega ou blind sale, por exemplo, do equipamento, que este ano até vendeu mais, por exemplo. Como as toalhas de praia de uma marca que não sei aí no norte, mas aqui na zona grande de Lisboa. Lisboa vê-se muito mesmo. Vendia-se muito aquele tipo, aquela marca de toalha. E portanto o Sporting agarrou bem essa questão. Em Street, o Sporting também, em Sportswear, tem feito uma linha muito vasta e, pelos vistos que eu vou vendo, muito do agrado das pessoas. Não é? Sem dúvida. Há quem eu costumo muitas vezes dizer, é uma coisa muito beta. Mas eu não me interessa se é uma coisa muito beta, se é uma coisa muito radical. Muito beta. Uma coisa, exato. Acaba de ser a calça cá aqui. Eu digo, mas se houver milhares de sportinguistas que queiram usar aquilo, ótimo, é uma fonte de financiamento, quer dizer, não tenho nada, como se amanhã quiserem fazer uma calça mais radical, toda estranha, siga, se houver pessoas que gostem de vestir aquilo e comprar. Apanhar todos os mercados, não é? Apanhar os mercados. Exatamente. Claro. Deixa-me só dar aqui as boas-vindas ao Gustavo, também que já está cá em cima e que posso juntar a conversa ao Cacamento. O Gustavo fala muitas vezes comigo no Twitter, e portanto, se eu quiser. E ele é da área, acho eu, se não estou enganado. Só para concluir aqui. Por isso é melhor. Me deixa aqui um pouco preocupado com aquilo que são as contas do Sporting. Vamos ver. O passivo aumentou, sim, mas muito do passivo que aumentou tem que ver com os financiamentos titularizados que estão garantidos os pagamentos, porque não é o Sporting que recebe aquele dinheiro. Portanto, aí digamos que o passivo abate de forma automática à medida que vais fazendo, que a nós vai pagando as prestações e é a Segasta que as recebe, ou à medida que nós temos a receber de um jogador, vai diretamente também para lá, porque também há aí nos recursos, as titularizações sem recurso, que tem que ver com o adiantar do recebimento dos jogadores que vendemos. Portanto, isso aí, a parte do passivo, digamos que ela por si, de forma natural, vai baixar à medida que as datas forem vencendo e a empresa vai recebendo essas. Mas depois continuamos com o capital próprio negativo, não é? Mantemos. Não, quer dizer, baixas o passivo, portanto, a tendência do capital ser negativo até pode melhorar muito por aí, não é? Mas lá está, continuando a investir em jogadores o Sporting antigamente comprava um jogador 10 milhões quando o Rei fazia anos. Certo. E agora tornou-se uma coisa mais normal, não é? Normal. Portanto, vais aumentando os custos e o investimento nessa parte. E depois, o que aqui me assusta mais tem que ver com aquilo que pode acontecer daqui a 2 anos, porque nós olhamos e dizemos, sim senhor, tivemos em receitas operacionais 12 milhões de lucro. Esses 12 milhões explicam-se quase pela qualificação
para os oitavos da Liga dos Campeões. Exatamente. Claro. Entre a biótica desse jogo com o Manchester e o prémio... Foi a maior de sempre da história do Sporting, já agora. Só aí vais encontrar cerca de 11 milhões de euros. Claro. É quase aquilo que justifica esses 12 milhões de lucro. E agora eu pergunto, quantas vezes o Sporting se apurou para os oitavos de final? Portanto, estamos a falar de uma situação... 3 vezes em toda a história da Liga dos Campeões, 2 recentemente, nos últimos 20 e uma em 1982. Portanto, sei lá, muito pouco. Ou seja, é uma coisa que nós devemos olhar, infelizmente, como extraordinário, não é? Sem dúvida, portanto, exatamente. Estamos a ter contas positivas por um fator extraordinário que conseguimos, e era bom que conseguíssemos com regularidade. Só que o problema dessa regularidade tem que ver com em 24 e 25, portanto, estamos 22, 23, para o ano será 23, 24, onde ainda temos garantidas 3 equipas na Liga dos Campeões. Exatamente. Mas em 24 e 25, que é quando muda o modelo e passa a ser aquele modelo de 10 jogos por época e com muito mais dinheiro para se receber. Só vamos ter 2. Muito provavelmente só vamos ter 2 equipas a entrar aí. E, portanto, como o Sporting tem as receitas de televisão antecipadas até 2026, tu neste período que vai desde a próxima época até 2026, cada vez que falhares a entrar na Liga dos Campeões, vais ter um grande problema. Exatamente. Porque não tens as receitas da Liga dos Campeões para tapar aquilo que também já não tens televisiva. E então, por isso é que eu discordo aí, não sermos obrigados a fazer tantas vezes por ano. Não, podemos caminhar, se correr mal, para o sentido precisamente contrário. Porque se nós, um ano que não tínhamos as verbas da Liga dos Campeões e sem a televisão, estamos demasiado dependentes da venda de jogadores, porque não é o merchandising que tem subido de forma fantástica que nos vai cobrir as despesas. Claro que não. Eu, se puder, não sei se posso intervir. Claro, podes intervir. Este formato hoje está. Sempre, eu vou continuar a falar, depois tenho aqui mais coisas para dizer, mas podes intervir sempre a qualquer altura. E com a vantagem que tu és da área, eu falo muitas vezes contigo no Twitter e, portanto, tu sabes e eu não. Não, isso sabemos todos. Mas eu tive pouco tempo para analisar, mas algumas coisas chamaram-me a atenção. Mas, entanto, pedi para intervir porque ouvi já aí 2 ou 3 comentários e até para poder ajudar. E aquilo que o José Ribeiro estava a dizer da Champions. É verdade, porque os nossos proveitos dos resultados sem as vendas de passos de jogadores foram à volta de 12 milhões de euros. E tu há bocado disseste 59, mas eu apurei 46. E só da Champions foram 46 milhões de euros. Portanto, se um dia tivermos o azar de não ir à Champions ou não passar aos oitavos de final, nós podemos ver estes 12 milhões têm cá 46 milhões dentro. E eu estive a ver em 2018. E tens razão, ele disse há bocado 59, e 59 era as transações de jogadores, as competições europeias é 45,9. Eu arredondo sempre ao 46, exatamente. Pós 46 é mais fácil para decorar às vezes. Mas está feito. Exatamente, são as vírgulas que atrapalham. E eu estive a ver, 2018 tinha sido o último ano, o segundo melhor ano em proveitos. E só nas competições europeias fizemos à volta de 15 milhões, ou seja, o prémio de entrar na Champions aumentou brutalmente nos últimos anos, e salvo erro, corrijam-me, o Sporting foi o primeiro ano que apanhou esta alteração de prémios, não é? Foi porque o primeiro ano em que iríamos apanhar esta alteração era o ano 18-19. Pois. Daí aquela frustração toda. Exatamente. Na Madeira. Exatamente. E, portanto, esta dependência das Champions era aquilo que eu também ia dizer. Ou seja, se não tivermos Champions, vamos ter que vender não 2, mas se calhar 3 jogadores por ano. Porque há bocado estava-se a falar também do caixa, não é? E o José Ribeiro também falou do caixa. E há para os leigos, há uma peça contabilística que é muito importante, que pouca gente fala, que é a demonstração de fluxos de caixa. E aí é que se vê se uma empresa está boa ou está má. Aí é o tira-teimas. E o Sporting teve um déficit operacional o ano passado, mensal, de 4,6 milhões de euros. Teve que arranjar quase 4,6 milhões. Todos os meses para... Eu estou a exagerar, não é? Obviamente a dividir por 12, não é? Mas teve que arranjar 4,6 milhões de euros por mês. Onde é que foi buscar? Aquilo que o José Ribeiro disse, foi à banca. Foi à banca que foi buscar. E depois uma coisa que me fez muita confusão, foi a primeira vez que vi com mais atenção, ou já vi, mas já não me lembrava, o Sporting fechou a tesouraria no final do ano, do fecho do exercício económico, com 5 milhões em caixa. Isto é pouquíssimo. 4,886. Isto é uma coisa... Não te cobra o mês de salários. Nada, nem de salários, nem de custos. Eu imagino...
as dores de cabeça do diretor financeiro ou do diretor tesouraria para arranjar dinheiro. E fechou, o ano passado tinha fechado com quase 10 milhões, este ano fechou com 5 milhões por uma casa que gasta no mínimo 5 por mês, ou seja, lá está, isto é um stress, então nesta altura do defesa deve ser uma coisa daí a venda do Mateus Nunes, para tirar claro, as tais necessidades básicas, não é? Que não eram básicas de luz, gás e coisa, mas havia aqui outras necessidades que eram básicas, obviamente. Claro que sim. Que se iam falando. Claro que sim, e era aquilo também, o outro ponto que eu também quero referir, é a verdade aquilo que disseram no empréstimo obrigacionista, foi a passagem do empréstimo obrigacionista e de outros empréstimos que estavam em corrente, ou seja, pagamento até um ano, e que passou para mais de um ano, aquilo que vocês já disseram, e o empréstimo obrigacionista aumentou 15 milhões. É? Portanto, isto é sempre... Eu sei que estamos muito longe do Porto e do Benfica, mas eu não estou preocupado com eles. Mas exatamente, o que se passa na casa dos outros, eles que resolvam, não é? Eles têm não sei quantas vezes mais empréstimos obrigacionistas, mas para mim 40 milhões começa... Eu agora vou pôr aqui não é uma laracha, mas pronto, fiquei contente que os órgãos sociais do Sporting investiram 18 mil euros neste último empréstimo obrigacionista. Achei curioso, porque é um mau sinal, não é? Quem está à frente de uma empresa deve investir para transmitir, não é? O presidente Varandas, no último empréstimo obrigacionista, tinha investido 500 euros, agora já investiu 5 mil. Eu fico contente, porque ele assim já está a acreditar mais no clube, mas fico com pena porque é um mau sinal que se dá claro. Até para parceiros, quando os órgãos sociais investem um valor irrisório num empréstimo obrigacionista e que tenho a certeza que vai ser pago como foi sempre pago. Mas, portanto, este é o grande aumento, e também a rúbrica de fornecedores também aumentou. Já lá vamos. Gustavo, deixa-me só ir passando aqui mais algumas notas, e já lá vamos, porque esse ponto é importante, e depois quero ouvir o que vocês, o Gustavo e o José, sobre essa questão dos fornecedores. Esse está mais para o final. Vou só passar aqui 2 ou 3 coisas mais. Uma delas, como estávamos ali na ótica do merchandising, tudo isso, depois a certa altura, no relatório de contas, falam da loja verde online como melhores práticas de design, UX e UI, que é uma coisa que não faz sentido nenhum. A loja melhorou, mas está muito longe são muitas as queixas, então no nível digital eu acho que já nem vale a pena falar, já estamos todos velhinhos de nos queixar do grande problema que é o Sporting na área digital. Depois há 2 ou 3 pormenores, um deles é a utilização das fotos para ilustrar a presença no Rock in Rio. Uma delas parece uma casa abandonada, um caixote abandonado, que não faz sentido nenhum, nem sei quem é que escolheu esta fotografia para estar ali. Pode parecer um pormenor, mas eu acho que estas coisas muitas vezes dizem muito. Depois já a famosa frase que ele diz que dizem que a Nike é a marca mais valiosa do retalho do mundo, não é? É a Amazon, mas pronto, era apenas um pormenor. E depois há aqui, enfim, isto já é aqui uma opinião minha, acho que aquele gráfico que é apresentado como evolução das vendas líquidas das compras dos jogadores, que é um gráfico interessante e que mostra uma série de coisas relativas a Nuno Mendes, com a Mateus Nunes e essa coisa, e já estão a preparar, mas depois lá vem outra vez a porcaria do efeito do ataque de Alcochete, e o efeito Covid ainda aceito que apareça nos gráficos, no sentido em que realmente afetou. Agora, o efeito do ataque de Alcochete, daqui a um bocado já estamos, sei lá, já estamos em gerações, 3 ou 4 gerações depois disto, e ainda estamos a falar deste ataque e do que se passou já em 2000 e já nem sei quando é que foi, 18 ou 19, ou lá quando é que foi aquilo. Depois tenho pena que, mais uma vez, o Sporting, e refiro a isso, embora isto sejam as Assembleias Gerais da SAD, mas referem que o voto eletrónico continua a não ser uma coisa muito ligada, mas depois dizem que é porque têm poucas pessoas na Assembleia Geral da SAD. Sim, eu percebo que têm poucas pessoas na Assembleia Geral da SAD, mas também não é propriamente a coisa mais fácil. A Assembleia Geral da SAD, se não for o próprio, tem que ser uma procuração, é preciso, depois normalmente são ao finais da tarde de um dia de semana, enfim, não perceber que se dessem outras possibilidades de as pessoas terem acesso e poderem entrar nestas Assembleias Gerais da SAD, se calhar iria haver mais gente que tivesse que quisesse estar envolvida nesses debates. Por fim, não. Depois, os tais ponderadores, o Sporting apresentou, e desta vez bastante explícito, objetivos desportivos e financeiros com os respectivos ponderadores, até porque ainda hoje e ontem já apanhei muita gente a falar, e enfim, depois dizem-se coisas absolutamente que o Varandas ganha 50 mil por mês, ou o quê, é porque é uma coisa que, deixem-me começar por dizer uma coisa. Um presidente de um clube como o Sporting ganhar, eu já faço as contas, mas ganhar 200 mil euros, eu sei que pode parecer pornográfico para quando, sei lá, 2 ou 3 milhões de pessoas em Portugal ganham 1.000 euros ou abaixo disso.
mas a verdade é esta, ganhar 200 mil euros brutos por ano não é absolutamente nada de extraordinário, e portanto, e quem acha isso não faz a mínima ideia de quanto é que ganham os gestores e os administradores de grupos, uns melhores e piores, enfim. Quando estamos a falar de um grupo financeiro que tem volumes de negócios nas casas dos 120, 130 milhões de euros, enfim. Portanto, esse é logo o primeiro ponto. Por muito que possa custar, e eu percebo isso, mas essa é uma realidade. E, portanto, estamos a falar de um presidente de um conselho de administração de uma grande empresa e que tem esse valor. Mas, neste caso, há uma componente fixa e há uma componente variável. A componente fixa, neste relatório de contas, ainda é referente à temporada em que fomos campeões e, portanto, os objetivos desportivos foram em relação a esse ano. E, portanto, ele tinha um fixo de 147 mil, agora penso que é de 184 mil, o novo, e tinha depois uma parte variável. E na parte variável há uma série de ponderadores, ou seja, para que ser campeão não conte mais do que, por exemplo, vencer a Taça da Liga, como é óbvio, enquanto que o ponderador de ser campeão acho que é de 100%, já não me recordo, o da Taça da Liga é para aí 10%. E, portanto, isso acontece tanto para resultados desportivos, e tem, por exemplo, tem o atenuador, por exemplo, e tem também ponderadores negativos, por exemplo, ficar abaixo do terceiro lugar na Liga Portuguesa tem um efeito, penso que até menos 100%, e tem depois os ponderadores desportivos, ou seja, um conjunto de situações que, no caso, tinha a ver com os VMOCs, tinha a ver com uma série de circunstâncias, e eu, por exemplo, acho que um deles poderia ser, e não está, e até foi numa conversa com o Rang, que está aí a ouvir, e ele até disse, acho que o resultado, eu penso que ele terá dito resultado líquido, e concordo, acho que o próprio resultado líquido, a intervenção poderia ser um objetivo do ponto de vista financeiro. E, portanto, isso aconteceu, e o que levou a que, neste relatório de contas, só para terem ideia, por um lado, a parte variável, que foram 73.500 euros para Frederico Varandas, tiveram em conta 3 objetivos desportivos e 2 financeiros. Um foi conquistar a Taça da Liga, o outro foi alcançar o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, que é, portanto, 10% para o primeiro, 50% para o segundo, e depois conquistar o campeonato 100%. E nos financeiros foi diminuir o déficit operacional sem transações, que foi 50% neste caso, e depois tem ali o subtotal que eles até reduziram, fizeram ali uma classificação final e atribuíram esse valor, e portanto dá os tais 147 mil, mais 73.500 e tal, dá o valor bruto que é 220.500, que foi o que Varandas ganhou enquanto presidente. Depois, indo aqui já para o final, aquela questão que eu há pouco falei da loja verde online, que efetivamente a loja verde online, quando estamos aqui a falar das vendas e prestações de serviço, a loja verde online baixou de 2.200 para 1.800, e eu acho que em parte foi ou porque muita gente ainda comprava no online, fruto se calhar da pandemia, não sei, estou aqui a especular, porque o Sporting em todos os itens, todos eles subiram. A loja verde vendeu muito mais, a distribuição retalho também, os direitos televisivos, ela por ela, depois a bilheteira e bilhetes de época, obviamente que aumentaram muito, e os patrocínios publicitários também aumentaram, mas depois, e esses todos sem justificação, nos que aumentaram, no negativo, neste caso que foi a loja verde online, não há aqui nenhuma justificação, não sabemos se era isso ou não. E por fim, as duas grandes, duas questões, uma muito grande e outra mais pequenina. A mais pequenina, ainda ontem falamos isso aqui no Space, quando estávamos a falar o pós-jogo de ontem, é assustador ver que o Sporting pagou este ano, ou pagou referente a essa época, 722 mil euros de multas e penalidades, que em parte vêm dos adeptos, mas outra parte, obviamente, é uma... não encontro outro termo, é uma chulice da Liga Portuguesa que anda aqui aos clubes. Eu não percebo como é que os clubes continuam a deixar fazer-se tudo e mais alguma coisa e a entrar nestas multas elevadíssimas, porque está a acontecer a todos, está a acontecer ao Benfica também e ao Porto. Portanto, passamos de 160 mil euros para 722 mil, e por fim, e depois aí o Gustavo e o José Ribeiro já vão falar, é evidente que a lista de fornecedores correntes e não correntes é de facto assustador. E eu lembro-me que no início do mandato anterior desta direção falaram da sete herança e falaram muito dos fornecedores, na altura estávamos a falar de 40 e tal mil, neste momento são 109, dos quais 72 milhões são na rúbrica de fornecedores correntes, ou seja, até 12 meses o pagamento, não é? O vencimento desses, até 12 meses, o que é sim um valor assustador. E Gustavo, acho que querias falar disso, e depois também o José. Eu ia falar... É isso, o aumento de fornecedores era uma das razões porque é que o passivo também aumentou, é que os fornecedores passaram de 76 para 109 milhões.
E isto é certo que o corrente dizer que está há um ano, isto é sempre negociado, não é? Porque já o ano passado tínhamos também uma dívida muito grande até um ano, não é? Só as negociações, por exemplo, com a Gestifoot devem ser diárias, entre aspas, porque a Gestifoot já são quase 10 milhões 10 milhões, não é? E já foi maior, salve. E já foi maior. Uma coisa que acho engraçada não tem piada nenhuma, nos fornecedores, e que quem pode ter analisado o relatório, não sei se descobriu, é que nós temos uma dívida ao Futebol Clube do Porto de 10 milhões, que é lá aquele negócio que nunca ninguém percebeu, porque se fez um negócio, mas não se mexeu em resultados. Acho que o José tem qualquer coisa para dizer sobre isso, porque o José no outro dia... Ele se calhar tem a resposta para aquilo que eu vou dizer. Eu não tenho resposta. Porque mas eu ainda não fiz a pergunta ao José, só uma pergunta. É que nos clientes não estão lá os 10 milhões a receber do Porto. Exatamente. E o José no outro dia eu apanhei-o a discutir com o Rango sobre essa questão. E portanto sei que o José... Porque eu depois fui verificar o relatório de contas do Porto à mesma data. Esse não fui. 31 de dezembro. O Porto mantém o Sporting como fornecedor não corrente e cliente não corrente. Enquanto o Sporting só mantém o Porto como fornecedor não corrente. Exatamente. O Rang defende e eu... se calhar ele tem razão, mas custa-me imenso acreditar que isso significa que o Sporting fez um factoring com esse contrato. E custa-me acreditar porque se o Sporting já chegou ao ponto de ter que estar a fazer estes contratos malabaristas com o Porto para se financiar no mercado, isto joga minimamente com o discurso que ouvimos esta semana ao presidente do Sporting. Não querendo duvidar do que diz o Rang e o José Ribeiro, eu não creio que um banco fosse nos ceder 10 milhões saber uma factoring qualquer. Mas há empresas que o fazem. Mas sabendo que o Sporting não ia receber aquele valor, porque aquele valor é para um encontro de contas, não é? Portanto, vai ter que o receber. Vai ter que o receber e com juros bem interessantes. Isso é um risco muito grande. Eu não sei quem é que faria uma operação dessas, mas se foi feita... Quanto mais arriscada for a operação, mais juros pagos. O que não falta no mercado de gente que quer disso. Claro. E depois, isso foi, eu lembro porque vi essa discussão entre o José Ribeiro e o Rang, que era uma coisa que tem sido muito falada, e na realidade nunca se discutiu muito esse assunto, mas pronto, continuam aqui algumas dúvidas, lá está, voltamos à velha questão, não é? Falta-nos quem nos esclareça. Na questão teórica, o Rang tem toda a razão. Claro. Se o Sporting já não tem o Porto como cliente, apenas tem o Porto como fornecedor, isso significa que já pagou. Já pagou, não, já recebeu. Agora, de quem recebeu, do Porto não recebeu. Pois não, o Porto continua a ter lá. Mas, José, eles sempre disseram que nunca iria haver fluxo de caixa, não sei se é o termo, ou nunca disseram nada. Exatamente, tesouraria, nunca. Sempre disseram, sempre ouvi dizer a administração do Sporting. Eu sempre levei aquela operação como uma troca de faturas em que, em limite, cada SAD pagaria o IVA da transação, mas depois iria recuperá-lo. Foi sempre era zero, dava zero no fim. Exatamente. Se não foi isso, eu acho que é uma coisa preocupante. Pois. Lá está. E são as tais dúvidas. E depois, por fim, só para terminar, que é uma coisa que vem sempre no final, e muita gente falou, tem a ver com os passivos contingentes associados às situações em que detemos ou não os 100% dos direitos económicos dos jogadores. E tem-se falado muito, que podem ser uma preocupação ou não, que é a questão de só temos 50 de um, ou temos que pagar 30 deste, ou 50 daquele, que parece que acabou por se tornar quase uma fórmula para esta direção, José, e parece que não há assim muitas alterações, como é que tu vês essa questão? E tens a surpresa de última hora, que é, tu tens um contrato estabelecido com o Manchester City, em que a troco de 8 milhões e 500 mil euros, ficas titular do passe do Porro. E agora tens a surpresa no relatório de contas... Do 30% a mais-valia, não é? Não, 40% de mais-valia. Com isso. 40% de mais-valia. O Tottenham tem 50% de uma futura venda do Edwards. Quando aqui todos diziam na brincadeira... Sim, vamos vender o Edwards, exatamente. Eu só dizia assim, eu no lugar do Tottenham até deixava o Edwards marcar um golo ou dois, se não fizesse problema ao Tottenham, só para ele se valorizar, porque o Tottenham tem que ganhar metade disso. Pois. Quer dizer, nós quando começamos a perceber que conseguimos, em jogadores um pouco acima da média, como foi o Bruno Fernandes, como foi o Mateus Nunes, ir além dos 40 milhões.
Os outros vão nos 30, 35, 20. Quando percebemos esses números e depois vemos que, ok, mesmo que eu consiga negócios de 40 milhões, vamos falar do Edwards, 40 milhões pelo Edwards, a nós tocam-nos 20 milhões para o Manchester City, para o Tottenham, depois até é generoso e entrega 10% ao Vitória de Guimarães, que foi assim que fizeram o negócio. Mas nós, dos nossos 20 milhões, temos a descontar quase os 8 que pagámos. Certo. Portanto, o nosso lucro nesse negócio será de 12 milhões. Estás a ver? Faz um negócio de 40 para ter um lucro de 12 milhões, quer dizer, é tudo muito pouco. O que significa que quando nós... Mais-valia, peço desculpas. É dentro Vasco. Estás a calcular mal, a mais-valia é tens que retirar os 7 valor milhões. que pagaste. Exatamente. Desculpe, tens que retirar os 8 milhões. Portanto, a mais-valia seria 32 milhões, 16 para eles, 16 para nós. Exatamente. E depois nós, exatamente. E depois de nós aos 16, teríamos que retirar o que pagámos. Quer dizer, que já o pagámos porque foi retirado dali. Exatamente. Mas a questão é, olhas para o plantel e o número de jogadores que tu dizes vendemos e só temos que pagar o normal dos 10% de comissão, esses jogadores já estão em número muito reduzido. Muito reduzido. E aqueles que nós temos como mais-valias desportivas são todos quase encaixados em que o mínimo parece-me que são, pronto, tirando o caso do Paulinho, que com 30 anos ou 29 não será alvo de mercado, digo eu, muito acima daquilo que pagámos por eles, a partir daí o mínimo é 30%. E, portanto, quer dizer... E para o Paulinho ser alvo de mercado é preciso que o Ruben saia da equipa, porque enquanto o Ruben estiver cá... Estou a brincar, mas... já não existe o mercado chinês, infelizmente. Né? Esse mercado, ainda, mas tendo em conta aquilo que pagámos pelo Paulinho, nunca haveria ali uma grande mais-valia a obter. Portanto, isso aqui é um pouco... enfim, enquanto não surgir a nova fornada de jogadores da formação que nos dá os 100% no negócio, estamos aqui numa situação, de facto, um bocado complicada. Nuno, entretanto, o Vasco também subiu. Não sei se o Vasco quer acrescentar alguma coisa mais a tudo. Eu em termos das várias notas, eu já passei pelas notas todas. Agora, isto já é uma mesa redonda, podem falar à vontade. Eu se calhar podia pôr mais 2 ou 3 pontos só na mesa, claro. só de análise ainda dos ponderadores. Há uma coisa que eu achei engraçada, é que há um ponderador positivo que é vencer o campeonato. Sim. E há outro ponderador positivo que é entrar na fase de grupos. Ou seja, eu pensava que neste momento uma coisa estava subjacente com a outra, não é? Ou seja, o que é que isto aconteceu? Foi que ao termos esses 2 indicadores positivos, a administração atingiu um objetivo de 105%, quando só tivesse ganho o campeonato, tinha só atingido 75%. Ou seja, achei curioso colocarmos mais um objetivo que está ligado ao outro. Pelo menos por agora, não é? No futuro, infelizmente, se calhar não vai ser assim. Mas, ou seja, isto devem ter sido consultores que fizeram isso, mas esse foi um lapso. Supostamente tal. Eu acho que estes ponderadores, não posso confirmar, mas como existe a comissão de vencimento, eu acho que foram feitos por eles, porque supostamente toda a parte fixa e a parte variável é feita pela comissão de vencimentos, que aparece lá de quem são as pessoas. Mas é que está bem feito, Que atenção, que eu acho que está bem feito, está bem elaborado. O princípio é bom, não é? O princípio é bom e faz sentido e é uma prática comum em uma série de empresas, não é? Acho que sim. Agora associar os objetivos. Há ali 2 ponderadores mas sim, esse ponto é bem visto. Estão ali ligados um ao outro. Depois, mais 2 ou 3 notas que tirei dos resultados. Eu acho que há aqui alguns resultados que são extraordinários. Nomeadamente, há aqui um custo com o pessoal, e no outro dia até estava a trocar com o Reng essa questão. Há ali 2,4 milhões que foram um proveito nós tínhamos, pelos vistos, um contrato coletivo que terminou, estava escrito caducidade de um contrato coletivo, em que tínhamos 143 colaboradores que tinham direito a um plano de pensões e que deixaram de o ter. Sim. E que são 2,4 milhões que entraram em lucro deste ano do Sporting. Outra foram provisões, ganhámos com certeza algum processo judicial em termos fiscais, 600 mil, que também foram revertidos, ainda bem, que é também lucro. E depois temos uma nota de custos financeiros, que está lá um proveito de 2,8 milhões de gastos financeiros, de ganhos financeiros, que não estão explicados qual é a razão. Não está explicado, portanto são 2,8, ou seja, isto no total são 5,8. Mas para o lado negativo da coisa, também posso dizer que também em troca com o ranking, também vi aqui uma coisa que é os royalties. Os FSS sobem,
Uma das coisas que está lá a explicar tem a ver com os subcontratos e até falam das refeições, porque no tempo da pandemia não havia tantas refeições e que aumentou bastante, mas há lá 2 milhões de royalties que são pagos a partir de agora ao Sporting. Ou seja, isto é uma forma do Sporting ir recebendo algum dinheiro, diria eu, que não estou dentro. Mas, portanto, também aumentaram aqui os custos de 2 milhões por royalties que foram... Eu ia dizer, foram negociados, dos dois lados da mesa são as mesmas pessoas, não é? Claro. São da marca Sporting. Exatamente. E que está justo, e que é justo, pronto, mas são 2 milhões que entram de curso e que é uma forma de poder pôr dinheiro no clube. No clube, não é? No clube, exatamente. Uma forma legal de transferir dinheiro para o clube. Exatamente. E era mais ou menos isto que eu queria... Eu não sei se o Vasco queria dizer alguma coisa, porque o Vasco há pouco entrou, subiu, disse ali uma coisa, não sei se entretanto queria dizer mais alguma coisa, queria fazer alguma consideração. Vasco, força. Boa noite. Boa noite. Em relação aos vencimentos, e ao que o Gustavo estava a dizer, estão bem feitos pela Comissão, nós podemos não ser campeões e apurarmos à fase de grupos. E a questão é se seria lógico, como aconteceu, a acumulação... Pois, é isso, a dúvida é a acumulação. Exatamente. Ou seja, poderia estar previsto, dizemos, ok, ficamos em segundo lugar, claro, perfeito. Para a fase de grupos, ganhamos o prémio, muito bom. Ou até ficar em terceiro lugar. Como o Benfica. Exatamente. Pois. E aí, muito bem, a administração, como vamos ganhar dinheiro com isso, merece um prémio. Mas a acumulação dos dois, o de campeão e o automaticamente da Champions, se calhar... Pelo que eu leio e pelas contas que fiz, é isso que está, mas posso ter feito mal as contas. Mas número, sim. Sim, pois. Sim. Em relação ao negócio com o Porto, uma das coisas que se falou na altura, e aqui posso estar a dizer um grande disparate em termos contabilísticos, é que o jogador do Porto pode ser reconhecido no próximo exercício. Na troca de valores com o Porto. Eu estou a tentar esclarecer essa questão. Apesar de ter reconhecido, o Sporting não o reconheceu e a seguir entra... Mas o Sporting disse que não ia reconhecer. O Sporting escreveu no relatório de contas que é neutro. Deixa-me só pedir aqui ao Varela... Deixa-me só pedir ao Varela para ir ao WhatsApp, só favor, aproveitar que ele está distraído, enquanto vocês estão a conversar, que eu depois esclarecer só aqui uma questão. Já lá vou. Porque o Sporting reconhece agora 10 milhões de um lado, mas não reconheceu os 10 milhões do outro. E pode o reconhecer no próximo exercício. Isto foi algo que foi falado na altura. Correto ou incorreto? Se isto fosse uma operação normal, o Sporting tinha que reconhecer os 10 milhões, tinha que ir à amortização, ou seja, tinha que ir ao imobilizado e era amortizado versus o número de anos do contrato do jogador que veio do Porto, não é? E a parte do lucro era toda reconhecida, porque, como disse há bocado, o José é um jogador da formação, não é? E, portanto, é praticamente 100% lucro, não é? Exatamente. Mas o Sporting teve o cuidado de dizer que esta operação é neutra. Portanto, porque senão aqui... a operação é neutra, isso deriva precisamente da questão das normas contabilísticas. Estás a trocar ativos não financeiros que tem que ser... Mas o valor era zero, portanto não podes utilizá-los para fazer aumentar o teu ativo intangível. Exatamente, salvo erro. Podes inscrever aí. Claro, salvo erro, o Futebol do Porto fez isso com o Guimarães nas contas e depois teve que mudar as contas. Isso aí bem, exatamente. Claro, isso era artifício, não é? Era pior, porque o Porto aí lançava aquilo como um negócio de mais-valia de 14 milhões. Pois, claro. Não era só, era mesmo uma mais-valia de jogadores que depois dava ao Guimarães em igual valor. Portanto, a CMVM disse: não, meus amigos, isso, segundo as regras contabilísticas, é o IAS 38, creio, isso não pode ser assim, são ativos que estavam conhecidos a zero, portanto não podem alterar os ativos intangíveis. Estamos a tentar ver se conseguimos descobrir e o Nuno também já está aí a tentar, estamos a ver se entretanto obtivemos uma resposta. Quer dizer, a resposta que obtivemos até agora vai de encontro àquilo que vocês diziam, falta ali uma parte, falta uma parte, Nuno. E é essa parte que falta essa parte, que é os tais 10 milhões, se o recebemos de alguma forma, como é que isso aconteceu? Não, mas podes adiantar o que sabemos até ao momento, quer dizer, que de facto é exatamente o que estava a dizer, não é? Que espera aí, Varal, pega aí. Espera lá que eu tenho... Sim, na prática, como é que era? Deixa-me lá ver, os 10 milhões aparecem no quadro de fornecedores, mas não de clientes, ou seja, devemos 10 milhões ao Porto, mas parece que já recebemos, e essa é que é a questão, que era o que há bocado o José estava a dizer.
E a resposta que tivemos é positiva. Estamos a tentar perceber como é que recebemos, na realidade. Então, pronto, finalmente, agora já percebi porque é que se fez a operação. Pronto, foi para receber. Pronto, para receber. Percebi, exatamente. Agora falta saber como é que recebemos, que era o que o José Ribeiro estava a dizer. Claro, porque o Porto não reconhece que tenha pago. Porque o Porto não reconhece isso. Não, exatamente. o Porto não, porque o Porto se calhar ainda não recebeu a comunicação, já devia ter recebido. O Sporting deve ter cedido esse valor a uma entidade terceira, não é? Recebeu, e essa entidade terceira deve mandar uma comunicação ao Porto. Uma comunicação ao Porto a dizer, olha, atenção, é nós que nos deve pagar, não é? Exatamente. E o Porto ou não recebeu ou não registrou. Será quase certeza nesse sentido. Estamos a ver se conseguimos, entretanto, ter mais alguma resposta, mas confirma-se que recebemos. Só falta saber de que forma. É isso. Eu acho que era aquilo que eu te dizia. Não bate com a saúde financeira. Não. Frederico Varandas anda a vender. Certo, claro. Depois são estes pormenores que... Mas lá está. É uma coisa que eu acho que Varandas veio falar, e tudo bem, como fala quase sempre quando se fecha os mercados, mas eu acho que no passado acontecia muitas vezes, e já aconteceu também com o Zenha, mas eu lembro perfeitamente, por exemplo, com o Carlos Vieira, aconteceu muitas vezes entrevistas ao Jornal Económico e até outras entidades, aconteceu muitas vezes essas entrevistas, e eu acho que às vezes era importante isso acontecer, porque não quer dizer que, se calhar nem toda a gente quer saber do universo sportinguista, mas há gente que quer saber, e há pessoas que se interessam por isso e que fazia sentido saber um bocadinho mais. Varela, diz-me uma coisa, conseguiste ler no Record, na Bola ou no Jogo uma linha e ficar a saber qual era o passivo atual do Sporting ou a dívida a fornecedores? Nada. Eu respondo já, não havia uma linha. Não havia uma linha. Sim, mas aí a maior parte dos jornalistas não tem... Não, claro. Mas ficaram todos a saber o passivo do Benfica e as dívidas do Benfica. Certo. Ok? Certo. Portanto, os sportinguistas que quiserem saber quanto é que o clube efetivamente deve, têm que ler, ou têm a sorte de estar a ouvir o Spaces, ou têm que ler o relatório de contas, porque os jornais fizeram de conta que nem viram. Que não viram, exatamente. Viram aquilo tudo esmiuçado do Benfica. Portanto, agora, já, vá lá, ainda bem. No passado, vinham-nos esmiuçar a nós ao pormenor. Agora viraram a agulha para o outro lado. Agulha para o lado. Está-se bem. Mas realmente é isso. Gustavo, eu não sei se ias acrescentar mais alguma coisa. Vasco, não sei se tens mais alguma coisa para acrescentar. Ia só acrescentar uma coisa. Força. Só, muito rápido, peço desculpa. Em relação só a esmiuçar das contas, é normal. Saiu o Vieira e, portanto, eles agora são esmiuçados como não eram antes. A razão do nosso ativo ter crescido da mesma forma que cresce as dívidas aos fornecedores, pela contratação de jogadores, nós temos o que está referido no relatório de contas, nós temos 12 jogadores, julgo eu, acima de 2 milhões e cento e não sei quantos jogadores abaixo de 1 milhão. Esta é a prova que, para além das receitas da Champions, e isto vem desde os primeiros projetos quando foram lançados da Academia na era José Roquete, que é das poucas salvações que o Sporting tem em termos financeiros. É a venda de jogadores da própria Academia. Aliás, isso é referido pelo CEO do Benfica, supostamente um convicto sportinguista, sobre a venda dos jogadores. É que nós vendemos um jogador da nossa Academia e tirando as comissões que são pagas muitas vezes até escandalosamente a alguns empresários, o dinheiro é todo do Sporting. E quando nós estamos a contratar jogadores que até nos fazem aumentar o ativo pelo valor que eles têm, como o Paulinho, como o Porto, ou como outro qualquer, as suas vendas depois não representam nem de perto nem de longe os mesmos. Quer dizer, vendas como o Mateus Nunes, para o que custou, ou como o Slimani, são raridades, não é? Portanto, nós estarmos a comprar jogadores de 10 milhões, obviamente depois vamos gastar muito com isso. E as contas de fornecedores refletem, ou o aumento das contas de fornecedores refletem um pouco essas compras que foram feitas. Mas, Vasco, só para completar, concordo inteiramente com isso, mas há só um item do balanço que é preocupante, que é o valor baixo de caixa, ou seja, 5 milhões em caixa no final. Isto demonstra muita coisa. Mas tem sido sempre. O ano passado foram 10, mas é pouco. Mas mesmo os 10 eram pouco. Pois eram. Por isso é que se falava o ano passado, e na altura dos empréstimos obrigacionistas, a grande necessidade que existiria ou de fazer mais empréstimos obrigacionistas, ou de reconverter, ou
fazer vendas de jogadores, porque a tesouraria não aguentava, não serão os 4,5 por mês, mas serão com certeza alguns milhões. Aliás, em 2018 não chegava a 2 milhões. Portanto, não, mas por isso é que o ano passado, em julho, se fez aquela operação de titularização com o prémio antecipado da Champions, precisamente para responder às necessidades. E se usa agora a ser gasta como está a ser utilizada, exatamente. Porque a banca já não o pode fazer, portanto, nós liquidámos supostamente a dívida à banca e, portanto, tem que ser empresas que estão a surgir, como esta, que vai permitindo, como no passado fizemos noutras direções, com a entrega de porcentagem de passos de jogadores. E, portanto, porque os clubes não têm forma de subsistir, porque não têm receitas que cubram os seus custos. Não é lógico, dentro de uma dimensão como a nossa. Não é de hoje e continuará a ser assim, infelizmente, nos próximos anos. Que gastem menos, que é o que fazem as empresas, não é? Normalmente, é aquilo que voltamos ao início, os clubes têm uma situação privilegiada que se calhar se fossem outras empresas não as tinham, isso é uma questão também importante, não é? Porque se as receitas não cobrem os custos e continuam a dar aqui resultados prejuízos e atrasam uns atrás dos outros, no limite então gastem menos, o problema é que isso não acontece, não é? Esse é problema. E é o tal risco das Champions, ou seja, o Sporting, se todos os anos for à Champions e apresentar estes resultados é excelente, não é? Mas isso corre mal, como dizia o outro, não é? Isso corre bem, isso corre mal. Por isso é que há pouco, e como o José dizia bem, nós já retiramos normalmente as transações, e retira-se sempre, e por isso é que as demonstrações financeiras muitas vezes aparecem lá também sem as transações para se ver efetivamente o resultado operacional da SAD, mas de certa forma a Champions acaba por ser também aqui um pouco extraordinária, porque tem que ser visto como extraordinária, de certa forma, porque na realidade é mesmo isso. Este ano aconteceu, mas para o ano pode não acontecer e temos aqui um problema. E, portanto, tem que ser gerida a empresa de forma a perceber que isso é uma realidade e que tem que ser por aí. Por exemplo, eu sei que estamos no início do campeonato, mas estamos a quantos pontos da fase de grupos da Champions? Eu não sei, o Braga hoje ganhou outra vez, não é? Sim, devemos estar para aí a 6. Portanto, há aqui um risco, não é? Há um risco, claro, não é? Claro. Há um risco. Exatamente, claro. Esperemos que não aconteça. Claro que não, claro que não. Ontem. O Varela, se fores ao WhatsApp, já tens a resposta. Já vou ver. Força, Vasco, força que eu já vou. Eu votei na tua sondagem exatamente naquilo que eu acho que foi a dilapidação do património do Sporting. Nós neste momento não temos sequer, aliás, foi uma das questões que eu perguntei na Assembleia Geral do Clube, nós neste momento não temos, nem sequer conseguimos rentabilizar património porque deixámos de ter património. De uma das poucas fontes de receita que existiria no Sporting, ou a possibilidade de gerar receitas neste momento, não existe porque nós o património está reduzido a um estádio quando éramos eventualmente e lembras-te, Vasco, lembras-te, Vasco, quando foi nós somos de um outro tempo, já que andávamos há muito tempo, quando foi a construção do estádio, o projeto, aquilo que foi explicado pelo José Roquete foi precisamente que aquela área envolvente comercial seria o grande sustentáculo. O grande sustentáculo do Sporting. Até eu me lembro disso. As rendas da Clínica CUF, as rendas do Visconde Alvalade, as rendas do Alvaláxia. E perdemos isso. Depois foi tudo vendido pelo Soares Franco por 44 milhões de euros e mais, numa venda que foi decidida em Conselho Leonino, que é uma coisa absolutamente espetacular. Mas ao Vasco, eu já vou responder. Essa votação, já vou dizer duas coisas, exatamente, essa votação mostra uma coisa interessante. Mostra que tens muitos seguidores jovens, pá. Pois tem, é verdade, isso é um facto também e também é fruto do momento, mas deixa-me só confirmar, é factoring, financiamento, confirma-se, os 10 milhões, portanto, o José Ribeiro confirma-se, é mesmo isso. O Ranco tinha toda a razão naquilo que... O Ranco tinha razão, exatamente. E ele está aí, ele está a ouvir, eu já falei com ele em privado, ele não tem microfone, por isso é que não pode entrar, mas está-nos a ouvir e já, se fosse possível. Não querias acreditar que fosse possível, porque não batia certo com o discurso, claro, é verdade. Mas está mais confirmado que é factor. É isso. Mas deixa-me só dizer que essa questão da votação que eu ontem fiz, só por curiosidade, e era porque íamos falar do relatório de contas e queria só ter ali uma sensibilidade, uma brincadeira vale o que vale, é uma bolha do Twitter, como é óbvio, mas eu pus os 3 momentos, o ataque ao Cochete, o Soares Franco e a questão do Godinho Lopes, porque o mandato do Godinho Lopes também é absolutamente catastrófico e tem números
tem números que são assustadores mesmo, marcantes mesmo, e às vezes esquece-se um bocadinho esse período, e só para se ter aqui uma ideia, eu acho que ainda tenho aqui, em 2012 e 2013, 2014, que já apanha depois a fase final, o Sporting faturou, bem, é uma coisa, o volume de negócio do Sporting era de 32 milhões de euros e 35 milhões, ou seja, deu qualquer coisa como 67 milhões nesses 2 anos, mas tinha de custos operacionais 120 e tal nos 2 anos, portanto isto deu logo um prejuízo de 40, na hora dos 40 milhões, mas falava também da questão do Soares Franco, porque o do Soares Franco, na minha questão, Nuno, e é engraçado tu dizeres isso, porque os mais antigos, tens aqui o José Ribeiro, o Vasco, tu, eu, e certamente, eu não sei, o Gustavo também, ia dizer que não sei a idade do Gustavo, mas diria que o Gustavo também, o Castro também. Sócio 3 mil e pouco, sócio 3 mil e pouco, pronto. É muito baixo. E portanto, então lembram-se muito bem desse momento, e não é só o momento pela venda como o José Ribeiro está a falar, porque é o que o José Ribeiro diz e bem, o Roquete vende uma coisa, uma ideia que depois, e é uma ideia que eu vou dizer, eu comia há alguns anos e achei interessante aquilo, quando vi pela primeira vez parecia-me interessante, o problema foi depois a execução dela, mas depois o Soares Franco faz, não só há o problema de vender tudo aquilo e portanto dilapidou o património numa venda que é absolutamente miserável, por um valor, eu já nem me lembrava do valor concreto, e foi até no outro dia o Rank que me disse o valor e depois já fui confirmar, e realmente aquilo é um valor miserável, e é também a questão de que essa venda, nas várias Assembleias Gerais, acabou por ser decidida, digamos assim, depois ela foi à Assembleia Geral, mas já vinha decidida praticamente em Conselho Leonino, que na verdade foi das melhores coisas que na altura o Bruno Carvalho fez e que muita gente já estava a pedir, que era acabar com aquele Conselho Leonino que não fazia sentido absolutamente nenhum. E portanto, esse momento do Soares Franco, eu ainda hoje, para mim na votação era aquele, eu ainda hoje acho que é talvez o momento mais marcante deste fenómeno que arrasou completamente as finanças e o património do Sporting. Claro que depois há quem chegue atrás ao Project Finance do Roquete e que se ele não tivesse existido teria sido melhor, mas bem, isso aí já tínhamos que entrar numa distopia e fazer aqui um exercício muito grande de saber o que é que ia acontecer. Mas esse momento de Soares Franco é um momento absolutamente importante na história. Por isso é que cada vez que eu vejo a falar do Sporting e quando fala de finanças eu fico sempre a pensar, mas que raio tem este senhor ainda capacidade para dizer qualquer coisa depois daquilo que ele fez? E portanto Antes ou depois Pedro, deixa-me dizer uma coisa. Eu tenho, como estava a dizer, eu sou 3005, portanto faço este ano 50 anos de sócio. 50 anos de sócio. Como fiz 50 anos de idade, portanto não dava mais. Eu lembro-me de ser e me vou contar com muito orgulho, foi ele que me fez sócio, o meu pai era lampião, que os terrenos do Sporting inicialmente vinham desde o Porto. Estamos com alguns cortes, Vasco. Espera aí, tens que voltar a falar, estás com cortes. Estás a ouvir agora? Agora sim. Desculpa. Pronto. Estava a dizer, os terrenos do Sporting... Está com muitos cortes à mesma. Estás com muitos cortes, Vasco. Tens que mudar de sítio. Estás com muitos cortes. Deves ter ligado ao Wi-Fi de Marrocos, pá. Liga-te ao Algarve. Apanhaste uma rede de Marrocos, não é essa? Espera aí, entretanto o Vasco deve estar aí a resolver. Nuno, tu subiste um Francisco. Sim, mas entanto... Se o Francisco quiser dizer alguma coisa, deixa-me só lançar o Rumor Sporting que faz aqui a pergunta. Até que ponto, estou a ler pela primeira vez também, até que ponto a recuperação de património seria benéfica? O Bruno Carvalho chegou a levantar a hipótese da recompra em AG e se o Sporting teria capacidade para gerir e tirar rendimento desse património, como por exemplo o Alvaláxia. Se alguém quiser responder. Sabes que o Alvaláxia chegou a ser falado com os proprietários, que é uma empresa espanhola, pediram pelo Alvaláxia o equivalente a um pavilhão João Costa. A minha questão é, e o Sporting teria capacidade neste momento de fazer investimentos a esse nível para recuperar património? Teria que ser uma coisa muito bem pensada, não sei. Teria que ser tudo versus pedir um empréstimo e ver qual é o rendimento que tira. O rendimento que tira para... Exatamente. É preciso fazer ali uma coisa que... provavelmente, até com a subida do preço do metro quadrado em Lisboa, algumas coisas, se calhar, poderiam fazer sentido. Mas o preço de compra também ia ser muito elevado. Mas agora o preço de... Exatamente. Era bom se já tivéssemos, como tínhamos. Agora, voltar a comprar, não sei se será assim tão fácil. Basta entrar já para ver a dificuldade que alugar ali os espaços, porque claro. O nível de lojas que está ali não é o diabo, não é?
Claro. Porque muitas vezes quando se vende esse património, quando se vendem operações desses de património, às vezes há uma opção de recompra ao fim de 5 anos, com um preço mais alto, obviamente, não é? Porque quem está a comprar também tem que ganhar algum, não é? E portanto, mas se calhar nesse contrato não se fez nenhuma opção de recompra por um valor mais elevado, não é? Digo eu, mas estou fora disso. Deixa-me uma hipótese agora. Olha lá, Vasco, força. Agora estamos a ouvir, bem. Então é assim, os terrenos iam do que é hoje o Hospital Polido Valente até ao Campo Grande. Eram terrenos do Sporting Clube Portugal e dos seus fundadores. Ao contrário dos outros clubes, e era exatamente assim que foi contado, tudo o que receberam não era deles. Foi tudo oferecido. Aliás, um deles jogava num campo por nós emprestado. Nós vendemos, na altura do Presidente João Rocha, aquela faixa grande daqueles prédios que estão à direita do estádio, exatamente, onde inclusive tem um sítio que nós bebemos umas cervejas, eu e o Dante bebemos umas cervejas. Essa foi uma venda feita, ok? Vendemos o terreno, foi construído e gerou dinheiro. A Câmara Municipal de Lisboa foi-nos retirando terrenos para construir o métrico, para construir o espaço dos autocarros, onde nós tínhamos, se alguns de nós nos lembramos bem, pavilhões. Não era um pavilhão, eram 2 pavilhões. O bingo. Onde tínhamos o bingo. Sim. E, portanto, nós fomos perdendo os terrenos a favor da própria Câmara, em troca de outros que nunca mais os recebemos. Em cima disto, mandámos abaixo um estádio, onde na altura nem sequer havia as filas que há hoje, que levava mais gente do que leva hoje, que tinha ginásios, que tinha condições para as modalidades poderem praticar diariamente, e durante muitos anos formámos muitos atletas lá, e trocámos por um estádio novo, feito à TAP pelo senhor que teve essa direção, com os valores de passivo que o Pedro Varela disse há pouco, e entretanto fazemos uma venda do pouco património que tínhamos, por valor feito pelo Soares Franco, eventualmente feito depois do almoço, normalmente ele antes do almoço até dizia 2 coisas certas, com uma troca por empresas que nós também depois vimos onde é que elas foram parar. E terminámos depois com a venda final, com o do Alvaláxia, que é, neste momento, fazer uma recompra de património aos valores que o património está e a rentabilidade que nós poderíamos ter é completamente impensável. Nós já arrebentámos com o que tínhamos para arrebentar. Hoje, como estão a fazer, eventualmente, um aumento de Alcochete, o pensamento de uma outra área onde possamos desenvolver as nossas modalidades do Sporting Clube Portugal, faz sentido. Agora, por efeitos imobiliários, já destruímos o que tínhamos a destruir. Já não há possibilidade, infelizmente, de voltar atrás. Nem de forma alguma, na minha opinião. Nuno, acho que o Francisco... Vamos mas já está outra vez a subir. O Francisco, vamos dar a palavra, até porque vamos encerrar após a intervenção do Francisco, que hoje é um Spaces mais curto, até porque tivemos 3 horas e tal aqui ontem, e vamos voltar depois para o pós-jogo Liga dos Campeões. Francisco, eu estou a tentar subir, não estou a conseguir. Peço que saias e volte a entrar, está aqui o pedido, mas eu carreguei a aprovar. E não passa, eu também carreguei no aprovar e isto parece que não passa. Vou tentar agora subir. Espera aí, onde é que está? Está aqui o Francisco, ok, vamos ver se agora vai. Não vai. Francisco, espera que eu vou fazer o convite. Entretanto, o Francisco continua a pedir, assim não vamos... já deve dar agora, penso que já estará. Francisco, já cá estás, ok. Agora sim. Agora sim, lindamente. Muito obrigado. Vocês agora estavam a referir, eu por acaso também votei na votação que o Varela colocou sobre quais é que eram os 3 momentos, dos 3 momentos, quais tinham sido mais nefastos. Eu por acaso não votei na altura da venda do património do Soares Franco, mas depois e também não votei, na realidade ao dia de hoje, nesta hora, eu já me arrependo um pouco da votação que fiz, porque refleti um bocado sobre a votação que fiz, li vários tweets e portanto fui amadurecendo a minha posição. Mas isto para dizer o quê? Eu não sou assim tão, digamos, experiente como alguns que aqui estão, eu sou de 95. Portanto, quando foi a questão do Soares Franco... Experientes quer dizer velhos. Velhos, é o que tu querias dizer. Não precisas dizer a palavra experientes, pode dizer velhos mesmo. Foi só uma forma mais sutil. Simpática. Foi graciosa, uma forma graciosa, muito bem. Mas eu lembro-me bem da situação. Eu, como muitos de vocês que andam aqui no Twitter, a minha primeira comunidade sportinguista na internet foi o Fórum.
que ainda hoje existe, não tem a pujança que tinha à época, mas foi o fórum. E eu lembro-me bem da questão, até porque quem acaba por concluir isso, que era aquela famosa ideia do Nóbrega Guedes, essa venda de património acaba por ser o Bettencourt, que passa para a direção do... Exatamente. Que era o Nóbrega Guedes que passa para a direção do Bettencourt. Castro Guedes, deixa-me só dizer que é Castro Guedes, apesar de ele usar o nome Nóbrega Guedes, também me lembro do nome Nóbrega Guedes. Também me lembro na altura dessa história, sim. Isso. Eu no Sporting Apoio até fiz uma vez um artigo sobre isso que achava graça porque usava o nome que não estava sequer no nome, não era sequer um dos apelidos. Era estranho. Eu apesar de mais novo, também ainda sou do tempo do Sporting Apoio, não? Portanto... Muito bem. Mas sim, isto para dizer o quê? Numa questão menos financeira e mais político, eu estava-vos a ouvir e estava a pensar, é interessante como aquelas pessoas ou algumas das pessoas que muita gente hoje apelida de croquete e coisas de tal, quem é que eram as grandes figuras contra a venda do património? São algumas das pessoas que nós hoje ouvimos e lemos chamarem de croquetes. Abrantes Mendes, que morreu recentemente, era uma das grandes figuras contra a venda do... Era uma das grandes... E é engraçado dizeres isto porque eu fui ler o thread todo no Fórum Sporting hoje tarde do Soares Franco e estava lá o Abrantes Mendes, lembrei-me exatamente disso, é muito interessante dizer isso. E não é só o Abrantes Mendes, outra pessoa... Há muitos. Não, outra pessoa que à época no fórum, nomeadamente, eu ainda sou do tempo da candidatura independente, a primeira, ao Conselho Fiscal, que vinha muito do fórum, e uma das pessoas que eu me lembro que na altura era adorada pelaquela passagem que tinha tido na direção como responsável pelos núcleos, era a Isabel Trigomira, hoje em dia uma pessoa... Exatamente. Hoje em dia uma senhora que leva dos... mais negativos epitáfios pelas redes sociais, nomeadamente. Deixa-me só dizer-te uma coisa sobre isso. A Isabel Trigomira é uma grande amiga pessoal e uma pessoa que durante décadas deu ao Sporting sem receber nada, andou de núcleo em núcleo pelo Sporting, e se falarem com os núcleos do Sporting, com certeza vão saber isso. Os anos de dedicação ao Sporting, às vezes nós temos uma memória muito curta. Não, é isso. O ponto é mesmo esse, é que à época toda a gente adorava a Isabel Trigomira. Claro. E algumas das pessoas que nós hoje chamamos nessa altura até se falavam dela para presidente. Que giro que seria ser a primeira mulher presidente em Portugal, etc. É perfeitamente isso. Portanto, é preciso, que é esta história da memória curta, é preciso ter alguma perspectiva, e algumas pessoas como nós que acompanham estas temáticas há algum tempo, é preciso ter alguma perspectiva para quando colocamos numa espécie de guerra fratricida, que é um bocado o nosso fado, quando colocamos epitáfios a alguém que discorda de nós no rumo que nós entendemos ser o certo para o clube, é preciso ver para trás e perceber que em alguns momentos essas pessoas que nós hoje estamos a chamar quase nomes à mãe, foram pessoas que estiveram connosco e concordaram connosco e que depois, mais tarde, fomos nós que mudámos a opinião e já não estivemos ao lado deles, ou foram eles que mudaram de opinião e já não estão ao nosso lado. Portanto, isto não é um clube. Isto porquê? Porque eu acho que um dos grandes problemas do Sporting, isto coloca-se em várias questões, nomeadamente agora, por exemplo, na questão que tem sido uma das temáticas dos últimos dias no Twitter, que é a história do estádio, que é evidente, a falta de pessoas no estádio. Isto para dizer o quê? Que esta guerra fratricida, que para nós é uma espécie de fado constante, tem repercussões financeiras, tem repercussões políticas, entre aspas, tem repercussões, ou seja, tem uma série de repercussões e que nós precisamos ter algum cuidado e precisamos ter, acima de tudo, a noção de que este tipo de coisas, e isto utilizando a história da venda do património do Soares Franco, e que este tipo de coisas é preciso ter uma memória menos curta, como estava o Nuno a dizer, e portanto ter alguma perspectiva dos anos. Era só este pequeno pormenor que eu queria acrescentar. Pequeno por maior, e é importante, sem dúvida nenhuma. Desculpa, deixa-me dizer uma coisa ao Francisco. O Sérgio Abrantes Mendes ficou conhecido porque foi o presidente da Assembleia Geral da famosa lista do Jorge Gonçalves. Exatamente. E era conhecido porque o pai dele tinha sido jogador do Sporting e dirigente do Sporting, uma coisa assim parecida, é a memória que eu tenho, e foi a primeira lista que foi contra aquilo que era chamado o status quo do Sporting, que foi a lista de Jorge Gonçalves. E ele era o presidente da Assembleia Geral. Ele, entretanto, depois da queda de Jorge Gonçalves, ele em quase todas as eleições, até às últimas,
foi quase sempre o candidato, o pré-candidato ou o pós-candidato. Não, ele foi o candidato em 2006 contra o Soares Franco. Sim, mas teve 25% dos votos. E teve 25%. E houve um outro candidato, se não me engano, chamava Guilherme Lemos, nem nunca mais ouvi falar dele. Eu estava nessa do Abrantes. Teve 1%, esse teve 1%. Teve 1%, exato. Nem sei se chegou. Era um defensor do Sporting, mas isto como tudo, depois apareceu na Era o Pedro Madeira Rodrigues da altura. Não, houve dois candidatos que já têm uma longa história de candidatos. Carlos Severino, o Abrantes Mendes e o Dias Ferreira já foram várias vezes. E o Carlos Severino também tentou várias vezes. E o Zeferino o Zeferino Boal também. O Zeferino Boal, mas isso enfim, não levo muito a sério. Certo. Aqueles porque veio mais antigamente, não é? E quem acompanha estas questões mais antigas ainda se lembrarão certamente. O Abrantes Mendes, a primeira vez que se candidata é contra o Sousa Sintra. O Abrantes não. Não chegou a ser candidato. Não chegou. Ele não chegou a avançar nessa altura. Não, ele é candidato e faz campanha. Mas não chega às eleições, não chega às eleições. Exatamente. 2 ou 3 anos disto, mas ele é candidato e faz. Em 2006 é que vais mesmo até à última. E em 2011, contra o Godinho Lopes. Há uma célebre manchete da Gazeta dos Desportos, que na altura não se dava com o Sousa Sintra, e então agarrou-se ao Abrantes Mendes, e a manchete era nada como dantes, todos com Abrantes. A manchete do jornal. Atenção que em 2011 as listas eram muitas contra Godinho. Era Godinho, havia o Pedro Baltazar, o Bruno Carvalho, o Dias Ferreira e o Abrantes Mendes. E que ficou em último. Sim, teve 1,95%. Eu agora estava aqui a confirmar, eu tinha a ideia que era baixinho. Não eram mais populistas, Varela? Eram 5, era o que eu estava a dizer. O Godinho Lopes foi os tais 36,55, afinados ou não, os 36,15 do Bruno Carvalho, depois o Dias Ferreira ainda ficou em terceiro lugar com 16,54, o Baltazar com 8,80 e depois o Abrantes Mendes 1,95, isto para o Conselho Diretivo, exatamente. E os presidentes da mesa da Assembleia Geral, já agora os presidentes da mesa da Assembleia Geral era o Rogério Alves pela lista do Godinho Lopes, pois claro, Rogério Alves é quase omnipresente em quase todas as eleições de Sporting. Mas eu lembro do Rogério Alves, esse é outro exemplo. Eu lembro do Rogério Alves eu como sabes, integrei a lista opositora a José Eduardo Tencourt em 2009. E eu lembro que na altura falava-se do Rogério Alves. Nuno, não te vou dizer que devias ter ganho porque a pessoa que na altura era. Mas se calhar tinha sido melhor. Eu não sei se tinha sido melhor. Não, peraí. Deixa-me explicar, porque há um contexto histórico das coisas. Certo, claro. E jogar ao Totobol à terça-feira, neste caso agora, fácil. É fácil, claro. Mas na altura levámos 90-10, que historicamente no Sporting tem dado mau resultado para quem ganha com 90, normalmente. Exatamente. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, eu lembro-me que houve uma altura no Sporting que o Rogério Alves não tinha a imagem que hoje em dia tem dos sportingistas. É outro exemplo. Nada. O Rogério Alves, eu lembro-me um momento. Era considerado uma sumidade do Sporting. Obviamente, houve alturas que o Rogério Alves era citado por qualquer sportinguista durante muito tempo. Era citado. E deixa-me dizer que nessa eleição do Betancourt há aquele momento inacreditável do Betancourt a saltar e quem não salta é lampião, depois de ganhar as eleições com os 90%. E ele lá pequenino, aos saltinhos lá no palco, e quem não salta é lampião. Mas toda a história dos candidatos nessa eleição foi qualquer coisa. Eu lembro de um que era o Pedro Soto, já nem me lembro. Sim, o Pedro Soto. Já vou procurar. Mas esse não chegou. Quem gostou às boxes quando o Betancourt apareceu, havia uma lista dos famosos notáveis que fizeram uma carta assinada para 100 notáveis para o Soares Franco se recandidatar. Mas eu vou dizer uma coisa, nessa lista em concreto, nessas eleições, e estamos a desviar também, vamos fechar, portanto, mas... que ano é que foi, nessas eleições? 2009. Não fez sem eu dar uma novidade em relação a isso. Ok. Deixa-me só dizer que uma das coisas que correu francamente mal em 2009 foi a lista que eu integrava, anunciar um treinador e o treinador no dia a seguir vir para os jornais e dizer que não. Era o sueco. Isso não ajuda, não é? Como imaginou, isso não ajuda. Não ajuda. Mas, e vou concluir a minha intervenção com isto, eu devo dizer que mais um caso que o Francisco estava a referir, podemos enquadrar, o caso do José Eduardo Tencourt. Eu, naquela noite, quando perdemos as eleições,
fiquei chateado, obviamente, que perdemos, porque se estava numa lista era porque queria ganhar, claro. mas o José Eduardo Betancourt tinha junto dos sportinguistas, uma imagem muito boa. Até claro, o homem da banca, vinha da banca e como muito sempre, boa. Tudo que vinha da banca era uma coisa fantástica. Pelo futebol. Sim, claro, e depois homem católico, o Vítor Milícias, tinha todas as condições. E aquela história da invasão, ele ter impedido a invasão, ele tinha uma aura muito... Eu lembro dizer nessa noite para um sítio qualquer, já não me recordo, não foi para o Twitter Spaces, não foi para o Leonino. Ai não, desculpa. Não foi, também não era. Mas de dizer que, na minha opinião, tinha sido o menos mau dos maus, na realidade. Era a sensação que eu tinha. Eu também tinha essa sensação. E gosto, e deixa-me dizer, e gosto de Eduardo Betancourt, como pessoa, etc. Foi um fracasso total, como é evidente. Total. Mas lá está. O que o Francisco referiu aqui é muito importante, porque é verdade. Temos de ter eu votei no Betancourt, como muita gente também, não é? Eu também, claro. Foi a primeira vez que votei no eu achei que, eu vou ser sincero, já o disse isso muitas vezes no Sporting de 160, eu achei genuinamente que ele tinha tudo para ser um bom presidente e que a coisa, depois foi o desastre que foi, olha. Eu só quero que nos lembremos, deixa-me só finalizar só por dizer isto, eu só estou a referir este ponto porque o Francisco disse uma coisa para mim muito importante, que é, há um tempo histórico das situações, há um conhecimento que há em determinada altura que 20 anos depois ou 10 anos depois é outro, e nós não podemos avaliar o momento do Sporting aos olhos de hoje sem os dados de hoje, porque tanto em 2009 ou em 2006 ou em 2000 o que nós sabíamos era uma coisa, a nossa avaliação era feita com base nessa coisa. Olhar hoje em dia para lá é fácil, ok, correu mal, agora já sabemos, pronto, ok. Na altura ninguém achava que ia correr mal. É isso mesmo. Não, e deixa-me só dizer uma coisa, eu na altura não podia votar, tinha 14 ou 15 anos, ainda não era sócio, mas não podia votar. Mas há uma coisa que na altura me marcou da postura e da pessoa do José Eduardo Betancourt, que foi, contrariamente, por exemplo, a Godinho Lopes, que foi a lisura no comportamento quando saiu. Foi à sala de imprensa, disse: acabei de falar com o presidente da Assembleia Geral, entreguei-lhe a minha demissão, entendo que não sou o melhor para o clube, vou-me retirar. E deixem-me dizer uma coisa que eu não sei se vocês se lembram, eu não sei se vocês se recordam, mas houve ali um momento que eu nunca mais vou esquecer. Vocês não sei se recordam, o Betancourt chegou a ter conta no Twitter, foi dos primeiros a ter, se não mesmo o primeiro, e teve, acho que era presidente SCP, acho que era assim o Andal, já não me recordo bem. Opa, e acho piada que quando ele faz o primeiro tweet tinha erros ortográficos e portanto aquilo já... Eu fiz uma entrevista ao Betancourt, como os tempos mudam, eu fiz uma entrevista ao Betancourt para o Sporting de Apoio, como os tempos mudam, por e-mail, em que... Mas não era um e-mail com as várias perguntas. As pessoas iam fazendo perguntas, eu ia mandando e ele ia respondendo. para verem bem. Eram spaces por e-mail. Era quase um spaces por e-mail. Era mesmo um space por e-mail, e como as coisas hoje mudaram nessa parte. Mas é verdade, ele chegou a ter Twitter, foi o primeiro. Também não correu bem, tal como o mandato. Nada. Aquilo era mais porque era cada tweet que aquilo era pior que sei lá o quê. Eu mais valia nunca ter ido para lá. Eu acho que o Zé Ribeiro, antes de fecharmos Zé Ribeiro, queria acrescentar aqui alguma coisa. Está aí o Carlos Martins também, acho eu. Não sei se já não está. Caiu. Ok. O Zé Ribeiro ia dizer qualquer coisa. Vou só contar uma história dessa eleição. Em 2008, portanto um ano antes da eleição, pedem-me para ir fazer uma entrevista ao Presidente da Assembleia Geral do Sporting, Dr. Rogério Alves. E eu pergunto, a propósito de quê? É que nós desconfiamos que ele quer ser candidato ao Sporting e tens que lhe sacar se ele é ou não candidato, que é para arrumar essa questão. Pronto. Não, que ele quer ser, toda a gente sabia que queria, não é? Mas ele na altura, nessa altura, ele era o bastonário da Ordem dos Advogados. E então, eu faço-lhe a entrevista e ele deixa claro que gostava muito, mas achava que a vida pessoal dele e profissional não lhe iria permitir, portanto, não iria avançar. E na sequência disso, eu vim a perceber, anos depois, quando me contaram o porquê de me terem marcado essa entrevista, havia interesses em clarificar aquilo, porque havia uma facção no Sporting que queria promover uma candidatura, mas que para isso o Rogério Alves tinha que estar fora. Essa candidatura, que teria o apoio de Soares Franco, seria a candidatura de Carlos Barbosa da Cruz.
Certo. Lembro-me disso também, sim. Falar nisso. E à última hora, aqui houve um bom senso e disse, não, vamos antes por Betancourt. O que fez com que o Carlos Barbosa da Cruz ficasse particularmente mal disposto. Ficou magoado com aquilo. Então quer dizer que ele ainda está magoado, ainda hoje está magoado disso? É por isso que ele fala assim de esporte. Mas, Zé, nessas eleições, até o meu tio é o Isaguiar de Matos, foi empurrado na altura numa coisa, convidado também para isso, andávamos à procura de candidatos a qualquer lado. Basicamente, quase toda a gente era potencial candidato ao Sporting. Eu acho que no Conselho Menino, basicamente. No Conselho Menino. Eu acho que o Rogério Alves era aquele tipo de candidato que é agarrem-me se não eu vou-me a eles. Ou seja, ele só ia se tivesse a certeza que ganhava. É a sensação que eu sempre fiquei. O Rogério só se candidataria que tenha certeza que ganhava. Se lhe pedissem muito. É aquela sensação que eu tenho. E dizem-me até que ele... Exatamente. E dizem-me até que ele saltou dessa situação em 2018 precisamente porque não sentiu essa vaga de fundo. Precisamente. E portanto ficou à defesa. Faz todo o sentido. É muito o perfil, de facto, do que eu conheço. Muito bem. Já temos vários relatórios e contas, está feito, obrigado a todos. Varela, obrigado por teres feito aqui o zoom e o levantamento das questões, obrigado ao José, Vasco, Francisco, ao Gustavo, a todos os que subiram. E voltamos para o jogo da vitória de Sporting por 4-0 frente ao Tottenham. Na terça-feira o jogo é às 5h45, não é? Exatamente, as 3 primeiras jornadas de Sporting são sempre às 5h45. Ok. Depois é tudo às 8. Lá vai o pessoal ficar com... Só um bocadinho mais tarde, dá-me tempo para entrar na autostrada. Manda uma mensagem quando for para começar o Espera aí, Vasco, como é que não tens tempo? Normalmente estes peixes demoram 3 a 4 horas e isso dá para te chegar ao Algarve e jantar. 1 hora mais descontos. É 1 hora de Spices. Vai ser 1 hora de Spices. Mais descontos à Benfica. Desculpa. Mais descontos à Benfica. Está feito, pessoal. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado. Um abraço.